Pronto, alguém, por favor, que me diga se estão a ver o meu monitor e se me estão a ouvir em condições. Estamos sim. Estamos. Ok, obrigado. Pronto, então vamos começar então esta aula pelo último tema do nosso curso, que vão ser os integrais de Fourier. Ora bem, até o momento nós temos trabalhado em séries de Fourier. Antes vocês sabiam trabalhar nas séries de Fourier real. Vimos hoje como é que faríamos as séries de Fourier complexas. E vimos que estas séries se adaptam bem a funções periódicas. Ou mesmo quando eu não tenho a função periódica, posso fazer um prolongamento periódico da função. Ora bem, a questão agora é, e se as funções não forem periódicas? Como é que eu adapto isto? Ora, é esse o objetivo desta secção e dos integrais de Fourier, é ver como é que toda esta questão se pode adaptar para funções não periódicas. Ora, vamos começar aqui por um exemplo, talvez para vos mostrar o que é que eu pretendo significar. Portanto, vamos considerar aqui um gráfico de uma função, uma onda retangular ou quadrada, como vocês queiram, periódica, com um período 2L que seja maior que 2. Então é dada por esta função. Entre menos L e menos 1 dá 0. Entre menos 1 e 1 vai dar 1. Entre 1 e L volta a dar 0. Ora, para qualquer valor de L que seja finito, eu vou obter uma função, uma extensão periódica de período 2L. Será assim, por exemplo, estão a ver aqui, entre menos 2 e 2, ela dá 1 aqui e depois dá, deixa-me ver se eu tenho aqui, cá está aqui a função. Portanto, vocês estão a ver aqui, entre o menos 2 e o 2, que é o caso, por exemplo, se o L for 2, está a 0 aqui entre o menos 2 e o menos 1, depois entre o menos 1 e o 1 dá 1, e depois entre o 1 e o 2 volta a dar 0, como o caso aqui. Portanto, este é o caso em que o 2L é 4. Vamos supor que o 2L é 8, ou seja, o L é 4. Então, ela dá aqui entre o menos 1 e o 1 dá 1, depois aqui entre o menos 4 e o 0 dá 0, entre o 0 e o 4 dá 0 e sucessivamente. Ou seja, este também é uma função periódica. Se o 2L for 16, que é como quem diz, se o L for 8, este L aqui, se este L for 8, então, a mesma história, dá entre menos 1 e 1, vai dar 1, e depois dá 0, e depois dá 0, e depois volta a dar 1, etc. Ou seja, se nós formos aqui aumentando o período, o L, o valor do L, imaginem que o L tende para infinito, que é isso que aqui está. Se o L tender para infinito, então eu já não tenho uma função periódica porque este bocado aqui nunca se repete. Ou seja, esta questão da função periódica, esta função, se eu fizer o L a tender para o mais infinito, a função vai dar 1 se entre menos 1, se o x está entre menos 1 e 1, e dá 0 nos outros casos. Ora, então vamos lá ver. Então, nestes casos, à medida que o L aumenta, o que é que acontece aos coeficientes de Fourier? Então, a gente pode ver por aqui que é uma função par, isto é simétrica em relação a estas ordenadas. Portanto, se a função é par, os bns são 0. Portanto, não preciso os calcular, vou-me concentrar no A0 e nos ANs. Ora, o A0 é igual a 1, lembram-se quando as funções pares 1 sobre 2L, ora isto aqui só tem menos 1 e 1, portanto isto vai me dar 1 sobre L. Quanto aos ANs, fica 1 sobre L, ele só dá fora do menos 1 e 1 dá 0, portanto fica só aqui,
vou calcular este integral. Enfim, se quiserem calcular assim, calculam assim. Se quiserem usar o facto de ser par, podem fazer 2 sobre L entre 0 e 1, até facilita mais as contas, e, portanto, este integral fica 2 sobre nπ, sendo nπL. Ora, se eu fizer o L a tender para infinito, o que é que acontece? Se este L aqui tender para infinito, aqui fica-me 0, sendo 0 é 0, e os AEs vão dar 0, se o L tender para infinito, o A0 também dá L, e, portanto, todos os coeficientes se anulam. Ora, isso significa que se todos os coeficientes se anulam quando o L tende para mais infinito, quer dizer que estes coeficientes de Fourier não estão bem adaptados quando o L for muito grande. Quando o L for grande, estes coeficientes de Fourier não são muito adequados. Bom, então o que é que a gente pode fazer quando o L tender para infinito, quando eu tiver uma função muito grande? Bom, então eu vou fazer aqui, faz-se aqui uma certa mudança de variável. Eu vou chamar Wn a n sobre n vezes π sobre L, e vou escrever então a função de Fourier assim. Portanto, aqui em vez de estar o nπ sobre L, estão a ver, eu substituo por Wn. O resto é tudo igual. E vou chamar aqui f inicial, porque isto é uma função que vai depender do L, e eu quero ver o que é que acontece quando o L tende para infinito. Pronto, então assim tenho aqui esta função, este é o A0, e depois tenho aqui os meus ANs, calculados assim, eu não sei quantos são, estão aqui. Tenho aqui os meus BNs, e, portanto, para já não posso fazer grande coisa. Vou deixar assim. Vou usar ainda esta notação, vou chamar delta N, delta W, a esta diferença. A diferença entre dois termos consecutivos. Portanto, isto vai ser N mais 1 π sobre L, menos N vai dar π sobre L. Portanto, o delta W vai ser 1 sobre L, o que significa que 1 sobre L vai ser o delta W sobre π, não é? Passar o π para aqui dividido. Então, assim sendo, se eu fizer esta expressão aqui eu vou agora olhar aqui para o ecrã da direita. Se eu aqui chamar aqui a estes este π sobre L chamar a delta W, estão a ver? Onde tem 1 sobre L chamar delta W, deixo aqui o π sossegado e cá está o delta W aqui. Portanto, fica o cosseno vezes o delta W, não é? E aqui fica para os BNs aqui. Cá está o delta W. Portanto, como 1 sobre L delta W sobre π, o π está aqui em evidência e, portanto, ficará desta forma. Ora, o que eu vejo é que, de facto, eu posso fazer isto faz sentido, para um L fixo, pode ser muito grande, mas tem que ser finito. Ora, se o L for tender para mais infinito, o que acontece é que estes integrais mudam, passam a ser integrais impróprios, integral de menos infinito a mais infinito, e a função limite que aqui vai resultar já é uma função que não é periódica. Portanto, a função, este f de x, eu estou a chamar a função limite do f de L. Enfim, admitindo que os integrais são convergentes. Ora bem, então vamos supor que esta função limite, que os integrais são convergentes, e portanto que a função é absolutamente integrável. Absolutamente integrável quer dizer que o integral de menos infinito a mais infinito do módulo, por isso é que é o absolutamente, do módulo, ele existe e é finito. Ora bem, por outro lado, este primeiro integral que se pode ver aqui,
quando o 1 sobre L, quando L tende para o infinito, 1 sobre L tende para zero, e, portanto, este primeiro integral que aqui está, ele vai dar também, vai tender para zero até. Ora bem, então, o que acontece é que se eu fizer aqui, quando L tender para o infinito, que é como quem diz, o delta W tende para zero, ora, se o delta W aqui tender para zero, estes integrais, é quando o L tende para o infinito, estes integrais ficam integrais impróprios. E, portanto, eu vou ficar assim com esta função. Ficará 1 sobre π, este 1 sobre π, que é este que aqui está, estão a ver aqui, 1 sobre π, porque aquele tendeu para zero quando L for tender para mais infinito. Depois aqui, estes integrais, passa a integral de 0 a mais infinito, fica aqui o cosseno do W, e depois este delta W, que passa a ser os tais coeficientes, que é o integral, menos infinito a mais infinito. O seno do W ficará aqui, que é esta parte aqui, e depois vê o delta W, que é exatamente esta parte que aqui está. Ora bem, então estes eu vou chamar aqui, dá-me jeito aqui o ecrã da direita. Exatamente. Portanto, eu vou chamar AW a esta parte aqui. Não se esquece de 1 sobre π que está aqui, a esta parte aqui. Toda esta parte aqui eu vou chamar AW, que é o que aqui está. O AW é isto. E vou chamar BW, ou 1 sobre π que aqui está, vezes este integral que aqui está. Então, se for assim, eu posso escrever aquela expressão desta maneira. Posso fazer o AW, que era isto, cá está o AW, vezes o cosseno do WX, vezes o cosseno do WX daqui. E depois vem o BW, que é toda esta parte aqui, BW, vezes o seno do WX. Ora, e este é que é o integral de Fourier. Portanto, este é o integral de Fourier da minha função f, em que vocês calculam o AW desta maneira, com um integral, e o BW desta maneira que aqui está. Portanto, é este que é, quando vos pedir o integral de Fourier, é isto que têm que fazer. Calcular o AW, calcular o BW, através destas fórmulas, e ao fim e ao cabo têm que calcular 3 integrais, estão a ver? O AW, que é este integral, o BW, que é este integral, e depois este integral todo vai ser o integral de Fourier. Ora bem, aqui há algumas propriedades que facilitam um pouco os cálculos integrais de Fourier, que diz o seguinte: se o f de x for seccionalmente contínua, portanto pode ser descontínuo em alguns pontos, pode ter alguns saltos, num intervalo limitado, se ele possuir derivadas laterais finitas em todos os pontos do intervalo, então aquele integral entre menos infinito e mais infinito, este integral que aqui temos, estão a ver? Este integral existe e é finito, e o f de x pode ser representado por um integral de Fourier. Portanto, para que um f possa ser representado pelo integral de Fourier que aqui está, para esta parte assim, o que é obrigatório que tenha que acontecer? Ela não tem que ser contínua em todos os lados. Pode ser descontínua em alguns pontos, mas tem que ser seccionalmente contínua num certo intervalo limitado, tem que ter derivadas laterais finitas em todos os pontos, e então, nesses casos, este integral existe e é finito, e o integral de Fourier pode representar a função. Atenção agora aqui, nos pontos onde a função é descontínua, o valor do integral de Fourier é igual à média dos limites laterais da função nesses pontos, que era já o que acontecia também nas séries de Fourier, nos pontos de descontinuidade. Pronto, então vamos ver aqui um exemplo, como é que se poderão calcular aqui o integral de Fourier.
Eu tenho aqui este exercício. Eu quero calcular o integral de Fourier associado a esta função. A função que dá 1 se o x estiver entre menos 1 e 1 e dá 0 se o módulo de x for maior que 1. Portanto, para eu calcular o integral de Fourier, tenho que calcular o AW e o BW. Então, vamos ao AW. O AW vai ser 1 sobre π, integral de menos infinito a mais infinito, da função, vezes o cosseno de WV, e este integral é em relação a V. Estão a ver? Ora, como a função fora do... Quando o módulo de x é menor que 1, quando o módulo de x é maior que 1 dá 0, este integral acaba por ser um integral só entre menos 1 e 1. Cosseno W, WV, dV. Ora, esta é uma primitiva fácil de fazer. Eu substituo por 1 e por menos 1 e, portanto, vou ter aqui o AW. 2 seno W sobre π vezes W. Quanto ao BW, faço exatamente a mesma coisa. Acaba por ser só o integral de menos 1 a 1 e vou ver que este BW dá 0. Então já tenho o AW, já tenho o BW, posso escrever o meu integral. Então a função vai ficar o AW, que é este que está aqui, estão a ver? Seno W sobre W, vezes o cosseno do WX. E este integral agora é em relação a W. Reparem que aqui estes integrais são em relação a V, enquanto o integral no Fourier é em relação a W. Portanto, a variável é diferente. E ponho aqui o 2π cá fora. Portanto, o integral vai ser de 0 a mais infinito. Portanto, este é o integral de Fourier. Ora, para que é que isto serve? Por exemplo, isto serve para calcular valores de integrais que de outra forma eram extremamente difíceis de calcular. Por exemplo, se como a minha função, ora dava-me jeito agora ir aqui à função, não tenho aqui, vou aqui, deste lado aqui. Ora, a função dava 1 entre menos 1 e 1. Ora, se a função, por exemplo, para o x entre menos 1 e 1, se eu puser aqui o 1, isto passa para ali como π sobre 2. Então, fica que este integral vale π sobre 2, quando o x está entre menos 1 e 1. Isto aqui não está bem, tem que ser entre menos 1 e 1, que é o que ali está. Se o x for igual a 1 ou menos 1, então ele vai dar os limites laterais. Ora, os limites laterais, se eu for aqui, o limite lateral à direita do 1 vai dar 0, à esquerda dá 1 e, portanto, isto vai ficar 1 meio. Ora, como 1 meio passa o π sobre 2 para lá, vai ficar aqui π sobre 4. E, portanto, quando o x for maior que 1, ele vai dar quando o módulo de x for maior que 1, dá 0. Ou seja, eu consigo aqui determinar um valor deste integral, que de outra forma era extremamente difícil de fazer, e consigo calcular para os integrais de Fourier de uma forma extremamente simples, através dos valores do f de x. Portanto, esta é uma grande utilidade dos integrais de Fourier. Como acontecia com as séries de Fourier, que vocês conseguiam calcular a soma de séries que de outra forma vos estava impedida e que agora conseguem calcular o valor de integrais que se não fosse desta forma seriam extremamente difíceis de calcular. Ora bem, vamos aqui ver algumas propriedades também em termos de funções pares e ímpares que facilitam os integrais de Fourier. Que acontece a mesma história das séries. Por exemplo, se a função for par, então o BW é 0 e eu tenho o meu AW, que o AW, em vez de fazerem desta maneira, como aqui estava, 1 sobre π, integral de menos infinito a mais infinito, podem fazer o AW como 2 sobre π e fazer só metade do intervalo, de 0 a mais infinito,
Pronto, o resto fica igual, não é? F de V vezes cosseno de WV. E, portanto, chama-se isto o integral de Fourier apenas de cossenos. É a mesma coisa que acontecia com as séries. E, portanto, fica o integral de Fourier só desta maneira, se a função for par. Portanto, se a função for par, não precisam calcular os BWs, porque já sabem que eles são zero, e, portanto, o integral de Fourier fica apenas o integral de cossenos. Se a função for ímpar, então é o AW que é zero, e, portanto, o BW pode ser calculado, em vez de ser calculado desta maneira, com integral de menos infinito a mais infinito, é calculado apenas de 0 a mais infinito e multiplica-se por 2, fica 2 sobre π, integral de 0 a mais infinito, de f de v vezes seno de WV. E, portanto, o integral de Fourier diz apenas o integral de senos e é dado apenas com esta parte dos senos. Portanto, aqui em termos da função par ou ímpar, a técnica é a mesma daquela que fazíamos para as séries e, portanto, quando a função for par ou ímpar, temos um deles é sempre obtido de borla, digamos assim, porque vai dar zero, só tem que calcular um dos coeficientes. Ora bem, vamos ver aqui um caso de utilidade dos integrais de Fourier. Por exemplo, que servem também para calcular integrais que são, como eu já disse, que não são fáceis de calcular. Por exemplo, estes são os chamados integrais de Laplace, que é o integral de 0 a mais infinito, cosseno de Wx sobre k ao quadrado mais w ao quadrado, e a mesma coisa ali, mas aqui com w vezes seno de Wx, k ao quadrado mais w ao quadrado. Ora bem, então vamos lá ver como é que a gente pode calcular estes integrais. Eu vou calcular o integral de Fourier de senos e de cossenos para a função é levantada menos kx. Ora, se eu for aqui ao AW, portanto, o AW, como eu quero o integral de cossenos, vai ficar de 2 sobre π, integral de 0 a mais infinito. Portanto, ou faço assim desta maneira, ou como eu quero o integral já de senos, já de cossenos, portanto, eu sei que é só com os cossenos. E reparem que vocês têm que fazer aqui uma integração ou uma primitivação por partes. Está aqui a primitiva feita. Já sabem que têm que escolher. Este é daqueles integrais em que, ao fim de fazerem duas escolhas, voltam ao integral inicial e depois têm que tirar o valor da primitiva, mas pronto, já aqui está feito. Ora, o que eu reparo é que se o V, por exemplo, for 0, este segundo membro, se o V for 0, isto fica 1, estão a ver? Este fica 0, este fica aqui 1, e portanto fica só esta parte aqui, assim. Se o V tender para mais infinito, então se o V tender para mais infinito, isto fica E levantado a 0, fica E levantado a menos infinito, vai dar 0, como vocês sabem, e o segundo membro fica 0. Portanto, o meu AW, que vai ser, portanto, este integral aqui, fazendo as contas, já aqui estão feitas as primitivas, vai dar apenas 2 sobre π vezes k sobre k ao quadrado mais w ao quadrado. E, portanto, o integral de Fourier vai ser, se eu olhar para aqui, fica f de x, não é isto que eu quero, f de x, aqui, ora, mas f de x é o L levantado a menos kx, igual ao integral de Fourier. Então, o integral de Fourier dá-me exatamente isto que aqui está, 2k sobre π vezes o integral de 0 mais infinito de cosseno desta coisa que aqui está. Então, se vocês forem aqui ao integral de Laplace, que era exatamente este integral que eu queria, estão a ver? Que era este aqui. Se eu quiser este valor aqui, é passar esta expressão que está para aquele lado. Portanto,
o integral vai dar L levantado a kx, e este passando para o outro lado fica π sobre 2k. Estão a ver? Uma maneira de achar este integral que de outra forma vocês não conseguiam fazer. Já agora, se eu quiser o integral de Fourier de senos, faço cálculo BW, onde aqui o seno, o processo é a mesma coisa, integração por partes, 2 vezes, e depois vai-se ter o integral inicial, e, portanto, o que eu vejo é que quando o V for 0, onde é que ele está? Quando o V for 0, isso vai dar 1, este vai dar 0, fica só aquela parte, e quando o V tender para mais infinito, e fica levantado a menos infinito, fica 0, e, portanto, a expressão tende para 0. Portanto, o BW vai ser apenas esta expressão assim, 2 sobre π W k ao quadrado mais W ao quadrado, que vou então agora fazer o integral de Fourier f de x, cá está, o f de x é a função, e agora fica o integral de senos, 2 sobre π vezes este integral, o 2 sobre π passa para ali, fica o inverso π sobre 2, e fica então o valor do integral, que é este, é levantado a menos kx vezes π sobre 2. Então estão a ver que estes integrais que seriam difíceis de calcular, porque não há nenhuma fórmula que aqui funcione, através dos integrais de Fourier consegue-se calcular com facilidade. Alguma dúvida? Pronto, esta parte aqui, terminou aqui a parte teórica, e acabou aqui, este é o último tema. Portanto, na próxima semana eu irei dedicar a aula a dúvidas e a esclarecer dúvidas que haja, para uma vez que depois temos a frequência na próxima semana. Ora, mas eu queria ainda aqui aproveitar para fazer um exercício ou dois. Aproveitamos o tempo que temos ainda. Ora, cá está. Dos exercícios que temos lá no final do capítulo, temos aqui este exercício 5, que é o 5A. O 5 diz: estude a paridade das funções seguintes e escreva a respectiva série de Fourier. E, portanto, tenho aqui esta função, f de x igual a menos 2x, se o x for entre menos π e 0, e dá 2x se o x estiver entre 0 e π. Ou seja, graficamente, se vocês quiserem, imaginem que aqui é o menos π, aqui é o π, tem aqui o gráfico da função, que é este v, que aqui está. Ora bem, esta é claramente uma função par, não é? Que é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. E, portanto, eu vou fazer o prolongamento par desta função que tem do período 2π. Por exemplo, se eu, então, como eu quero um prolongamento e a função é par, eu vou fazer apenas a série de Fourier de cossenos. Ou seja, só tenho que calcular o meu A0 e tenho que calcular o meu AN, porque como a função é par, os meus BNs vão ser 0, e eu já sei que a minha função vai ser dada por esta série de Fourier. Ora bem, então vamos aqui ao A0, tem aqui, se calhar dava jeito de ver aqui a função, portanto a função é esta, vou copiá-la para se ver ali em baixo. Portanto, a função é esta. Então ficará A0 igual a 1 sobre π, integral de 0 a π, e ficará aqui a função que é o 2x. Ponho aqui só de 0 a π, porque é esta, com o facto de ele ser par, eu vou pôr desta maneira. O quanto ao AN, enfim, isto é fácil de calcular, está aqui já feito.
ficará 1 sobre π x ao quadrado, substituindo x ao quadrado por π por 0, vai dar π. Quanto ao AN, vai ser 2 sobre π integral de 0 a π da função, f de x vezes cosseno de n de x, e agora temos aqui a integração por partes. Portanto, eu vou escolher este, agora não sei como é que vocês costumam fazer, eu escolho este com uma função a derivar, que era o v, costuma designar por v, e esta função a primitivar, designo, por exemplo, por U'. Então, a primitiva deste vai-me dar esta parte aqui, aqui ficará o v, e ficará isto entre π e 0. Depois, menos o integral de 0 a π da derivada deste, que é o 2, vezes a primitiva daquele, que é este que aqui está. Reparem aqui que se eu substituir o x por π, fica sendo nπ, que é 0, substituir por 0 vai dar 0, fica tudo 0, e portanto vou passar o n para ali, e fica aqui uma primitiva fácil de fazer, fica cosseno de n de x sobre x com o menos aqui, substituindo por 0 e substituindo por π, ficará desta maneira, menos 4 sobre nπ, menos cosseno de nπ sobre n, mais, quando o x for 0, isso fica 1, mais 1 sobre n. Já sabem que o cosseno de nπ é menos 1 levantado a n, e, portanto, este é o meu AN. Então, se eu quiser escrever a minha série de cossenos do prolongamento par da função, ficará o A0, que era o π, vimos ali em cima, cá está o A0, era o π. O AN é aquela expressão toda que ali está, tudo isto é o AN, e agora o cosseno de n de x. Ora, o que é que eu reparo? Eu reparo que quando o n for par, isto vai dar 1, e isto vai dar 0. Ou seja, os n's pares anulam, ficam apenas os n's ímpares. Então, vou deixar por aqui, o π fica aqui sossegado, vou deixar aqui o 4π, estão a ver, este 4π que aqui está, fica aqui, e agora vou supor, se o n for 1, isto fica menos 2, e aqui fica cosseno de x. Se o n for 3, então aqui ficará 1 sobre 3 ao quadrado, que é o nono, cosseno de 3x. Aqui o menos 2 já aqui está posto em evidência. E se o n for 5, bom, é mesmo 1 sobre 25, cosseno de 5x. Ou seja, simplificando isto aqui, a série de Fourier ficará π menos 8 sobre π e depois aqui a série dos cossenos. Alguma dúvida? Pronto. Então, estão a ver que o facto que nós termos determinado e termos visto que a função era par, facilitou bastante os cálculos, porque não tivemos que calcular os bn's, que eram 0. Bom, então vamos agora às séries de Fourier complexas. É o exercício 8, o 8b. Diz, determina a série de Fourier complexa para as seguintes funções e a partir daí obtenha a série de Fourier real. Portanto, a minha função é f de x igual a x, tem período 2π, estão a ver? E, portanto, a série complexa vimos há bocado que era assim. A série, com o n a variar de menos infinito a mais infinito, o Cn vezes L levantado a n de x, e o Cn calculava-se desta maneira. Então, vamos calcular. Portanto, o Cn ficará 1 sobre 2π. No sítio do f fica a função, x, aqui. É a mesma coisa, agora tenho que fazer uma integração por partes. Fica, este é a função que eu vou derivar, portanto fica o x. Esta é a função que eu vou primitivar, que a primitiva dá-me isto. Vou substituir por π por menos π. Depois ficaria menos, mas por causa daquele menos ali fica mais. E a derivada de x vai dar 1, portanto ficará 1 sobre n, vezes L levantado a n de x. Pronto, substituindo aqui o primeiro parênteses dá-me esta parte, assim, e aqui fazendo, passando este, colocando aqui menos
IN, que é a derivada do expoente, compensa aqui com 1 sobre menos IN. Aqui vai-me dar esta parte aqui, estão a ver? Pondo aqui o π sobre I, porque passando o I lá para cima fica menos I, portanto vai ficar π vezes I sobre N. Aqui é a mesma coisa. E, portanto, esta expressão dá-me assim. Ora, não sei se vocês se recordam, quando vocês têm isto aqui, se tivesse isto a dividir por 2, dava-me o cosseno de Nπ. Ora, neste caso, isto não está a dividir por 2, fica 2 cosseno de Nπ. Aqui, substituindo, dá-me esta parte aqui. Se isto estivesse a dividir por 2i, era o seno de Nπ. Portanto, isto vai-me dar o seno de Nπ vezes 2i. Ora, vocês sabem que seno de Nπ é zero, portanto, toda esta parte aqui se anula e, portanto, vai ficar apenas o π corta com o π, o 2 corta com o 2 e fica apenas I sobre N vezes cosseno de Nπ, que é como quem diz I sobre N vezes menos 1 levantado a N. Está calculado o CN. Então, vou ali à função. Então, a minha série de Fourier complexa vai ficar. Reparem que aqui o N não pode ser zero, porque está em denominador, portanto eu tenho que dizer que o N vai de menos infinito a mais infinito, mas o N não pode ser zero. E ficará aqui o tal UCM, que é esta parte aqui, vezes E levantado a INX. Pronto, esta é a série de Fourier complexa. Estão a ver? Mais simples que calcular, porque só tem que calcular um CM. Ora bem, agora preciso de calcular a série real. Então, para calcular a série real, o que eu tenho que fazer é calcular os termos simétricos da série e somá-los. Ora, eu ver se conseguia pôr isto aqui. Aqui, separar isto. Aqui, ver se consigo ver os dois. Já está. Portanto, vou aqui aos termos da série e faço os simétricos. Ora, substituo o N por menos N, está aqui. E depois este é o N. Ora, o que é que eu tenho? Vejo aqui. Aqui tenho menos 1 levantado a N, que é a mesma coisa daquele, é igual a menos 1 levantado a N. Aqui ponho o I levantado a N em evidência. Aqui vai ficar este menos, fica-me aqui. Estão a ver? Cá está. E este fica mais. Ora, isto é exatamente aquilo que vimos há bocado. O seno de nx vezes 2i. Se ele tivesse a dividir por 2i era o seno complexo. E, portanto, este i com aquele i dá-me i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. E, portanto, aqui fica menos 1 levantado a n mais 1 seno de nx sobre 2n. E cá está. Esta é a série real porque os i's desapareceram. Estão a ver? Portanto, a partir da série complexa, eu calculo os termos simétricos da série somos, os i's desaparecem e eu tenho a série real. Alguma dúvida? Pronto, vamos aqui ao último exercício, ou integrais de Fourier, que é o exercício 9, o 9, a linha B. Eu quero provar que os integrais seguintes representam as funções indicadas, ou seja, que este integral vale π sobre 2 se aquele x, se o x está ali, tiver de menos 1 e 1. Vale π sobre 4 se o x for 1 ou menos 1. E vale 0 se o módulo x for maior que 1. Ora bem, esta função, como vocês podem ver aqui, é uma função par, porque de menos 1 a 1 vale a mesma coisa, depois vale 0 para o lado e, portanto, se é uma função par, já sei que o BW tem que ser 0. E, portanto, vou apenas calcular o AW desta maneira
e já sei que o meu integral de Fourier vai ser um integral de cossenos, porque vai ser dado desta maneira. Ora, então vou calcular o AW. Ora, o AW, vou primeiro, como isto é por ramos, vou calcular por ramos. Para o primeiro ramo, para o x, aqui entre menos 1 e 1. Isto aqui devia estar só menor. Assim. Portanto, vou calcular o AW, vai ficar neste ramo a função é sempre π sobre 2, isto fica aqui cosseno WV, o π sobre 2 com aquele 2 sobre π vai dar 1, está cá, substituo por 0 a 1, e porquê é que eu ponho aqui só de 0 a 1? Porque quando L for maior que 1, vai dar 0. E portanto fica aqui seno W sobre W, que é o meu AW, vou ao meu integral de Fourier, ficará o AW é seno W sobre W, vezes o cosseno de WX, neste caso, e dW. E, portanto, este integral tem que dar π sobre 2. Estão a ver? E aqui tenho o valor do integral. Para o x igual a 1, como 1 é um ponto de descontinuidade, tenho os limites laterais. Ora, o limite lateral direito dá 0, o limite lateral esquerdo dá π sobre 2 e, portanto, o f de 1 dá π sobre 4. O que significa que se eu for substituir aqui o x por 1 ou por menos 1, isto vai me dar aqui igual a π sobre 4. E pronto, para o menos 1 vai dar a mesma coisa, e quando o x for maior, o módulo de x maior que 1, ele vai dar 0, e portanto o integral de Fourier é 0, portanto não há nada a calcular. Alguma dúvida? Pronto, então terminei aqui então a matéria. Eu vou, a próxima aula será então